Boa tarde, pessoal. Hoje vai dar início aqui mais um painel. Acho que esperamos que seja muito proveitoso para todo mundo. Acho que ele se conecta um pouco com o que a gente viu agora há pouco com a secretária Vivian. A gente tem aqui hoje conosco a Malu Molina. Ela é head dessa parte da virada ODS e dos indicadores na Secretaria Municipal de Relações Internacionais. E por que eu disse que ele se conecta? É porque nosso orçamento tem links com os indicadores e ODS, mas ela vai explicar um pouquinho melhor o propósito. Então, Malu, obrigado pela presença e vamos lá. Bora lá. Boa tarde a todos e todas. Vou falar aqui um pouquinho mais alto, para vocês me ouvirem. Não vou perder tempo, porque a gente tem meia horinha, então vou fazer um pitch aqui da virada ODS para vocês, contar um pouco da nossa história. Ó, tá funcionando mesmo. Achei que era PDF e não ia funcionar, hein? Deu certo. Então, vamos lá, gente. Como o Michel falou, desde 2018, a Prefeitura de São Paulo adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como diretriz de todas as políticas públicas do município, através de uma legislação. E, para isso, a gente instituiu um programa municipal para implementar a Agenda para 2030 e a gente criou uma comissão municipal, conhecida como Comissão Municipal ODS, da qual a Vivian, que estava aqui antes, ela, junto com nós, da Secretaria de Relações Internacionais, temos a governança e a presidência dessa comissão. Só para vocês terem uma ideia, essa comissão, ano passado, entregou um plano de ação com mais de 600 ações, ODS por ODS, daqueles 17 quadradinhos, assim, até 2024, de tudo que a Prefeitura tem que entregar. Só que aí, gente, é o seguinte, essa legislação ela deixa alguns gaps, que é o que a virada ODS tenta, né, entregar de resultado. Por exemplo, ela coloca essa legislação que a gente também, para conseguir atingir os objetivos para 2030, precisa ampliar a conscientização da população de um modo geral, de todos os setores, para que as pessoas vejam valor, porque a gente está promovendo uma transformação na sociedade, de um padrão de desenvolvimento destrutivo para um padrão sustentável. Não é nem regenerativo, é sustentável. Vamos tentar produzir sem destruir o planeta? Vamos, é isso. Mas isso implica uma grande transformação social, política, econômica e cultural. Então, se a sociedade, né, de um modo geral, não vê valor nisso, isso, num próximo governo, pode cair e a gente simplesmente fica para trás. E é uma agenda internacional, é a agenda do mundo. Está acontecendo agora a COP27, no Egito. E se a gente fica para trás, a gente vira pária no mundo, a gente não faz negócio com o mundo, a gente não avança para nenhum lado. Então, é o seguinte, então a virada ODS tem esse objetivo, porque a Comissão ODS, como eu falei para vocês, ela é feita com sociedade civil, ela focou em construir ações concretas para melhorar, para atingir o desenvolvimento sustentável na cidade de São Paulo, mas a gente tem essas lacunas na legislação que ficam um pouco para a comissão, um pouco para a prefeitura, um pouco para a Câmara, mas assim, não tinha ninguém realmente agindo para fazer isso. Por isso que a gente criou a virada ODS. E, além disso, outros 2 desafios da virada ODS são tentar articular todo mundo que está trabalhando por essa agenda, porque a gente observou que tem muita gente, cada um no seu feudo, cada um no seu quadrado, achando que vai salvar o mundo sozinho. E não vai. Então, a gente, enquanto governo, a gente pode ser essa ponte, né, esse construtor de pontes entre diversas pessoas que estão tentando, né, de diversas formas, trabalhar para que a gente consiga sair desse padrão destrutivo para um padrão sustentável. E, por último, a gente faz tanta coisa aqui em São Paulo, todo mundo, seja no governo, nas empresas, no terceiro setor, onde quer que você esteja. Mas o mundo, gente, não sabe tudo que a gente faz aqui. A gente vê, às vezes, um exemplo, entra num site de um consulado, sei lá, na Inglaterra, que seja, para vocês verem as orientações para alguém que vem para o Brasil, que vem para São Paulo, tá? Não estou dizendo Brasil, qualquer lugar do Brasil, para São Paulo, por exemplo, onde nós estamos. Parece que você está falando de um país em guerra.
assim, a visão que as pessoas, que o mundo ainda tem da gente, ainda está muito atrás do que nós realmente somos, do nosso verdadeiro potencial. E como eu falei antes, a linguagem do mundo, 2022 em diante, é a linguagem do desenvolvimento sustentável. Se você não falar essa língua, você não faz negócio, você não evolui, você não se desenvolve junto com o mundo, com o planeta. Então, por isso que também um dos objetivos da virada ODS é a gente internacionalizar aquilo que está sendo feito na cidade de São Paulo. Não só pelo governo, mas por toda a sociedade no âmbito geral, que engloba empresas, instituições do terceiro setor e assim por diante. Aí, gente, ó, a virada ODS, ela foi lançada ano passado, ela é um bebê, ela é super recente. A gente é uma equipe pequena da Secretaria de Relações Internacionais, mas ambiciosas, movidas por uma grande líder, que é a Marta Suplicy, uma mulher visionária, uma política, né, uma das primeiras mulheres da política aqui, pioneiras, né, no Brasil. A gente começou a desenhar esse projeto, que já se tornou um maior conjunto de ações públicas no nível municipal, né, no nível das cidades, para promover o ODS no mundo. Por quê? Mas se é um ano, se é um bebê, por que já é o maior do mundo? Porque é São Paulo. Porque tudo que a gente faz aqui tem uma escala tremenda. A gente não tem nem ideia. Quando a gente vai contar isso, e eu digo que é o maior do mundo porque a Marta teve num fórum da ONU e ela apresentou, e o povo da ONU caiu para trás. Falou, nossa, vocês fizeram isso, a gente fez isso. Então, a virada ODS, né, tem como seu principal entregável um evento internacional anual que engloba uma série de ações. Dentre essas ações, a gente tem um congresso internacional de, digamos assim, alto nível. E qual que é o valor disso? O próprio Ban Ki-moon, que esteve na virada ODS, que foi o secretário-geral da ONU, que sancionou essa agenda, ele sempre fala, 70% dos ODS vão se realizar nas cidades. E a maioria dos congressos que acontecem, que falam sobre ODS, não estão discutindo no nível municipal. E a gente que tem a ambição de fazer um congresso de alto nível internacional para falar de cidades, ODS nas cidades. E, além disso, a nossa outra ambição é falar de ODS num contexto do sul global. A gente não pode esquecer que nós somos sul global. Nós somos um país emergente. E quando a gente quer fazer algo de alto nível aqui, a gente está falando de uma inversão na hierarquia de saberes. Outra de nossas grandes palestrantes e embaixadoras da virada ODS 2022, que foi a Djamila Ribeiro, ela, inclusive, publicou um artigo na Folha falando da importância da virada ODS, de projetos como esse, para essa inversão. Porque é justamente nós, do sul global, que são os países e cidades em desenvolvimento, cidades mais pobres, que englobam a América do Sul, África e Ásia, que vamos mais sofrer com as mudanças climáticas. São os países tropicais que vão, no final do século, se tornar grandes desertos. Não é o norte, que são os países mais ricos. E pouco se fala nisso. Então, esse congresso, ele tem esse objetivo de se projetar para o mundo, de ser um grande congresso, assim como a COP tem esse reconhecimento. Então, por isso que a gente investiu nesse congresso e trouxe grandes nomes para cá. E a gente teve grandes números que eu vou apresentar no próximo slide. E, além disso, a gente fez um festival com a Green Nation para levar a molecada para lá, tecnológico, sensorial, para você ver, através de experiências, né, lúdicas, o que é ODS na prática. Teve o hackathon, rodada de negócio, exposição, palestras acontecendo em diversos espaços na cidade. Todos os céus, os 46 na época, hoje já são 58, estamos lançando o céu adoidado, graças a Deus, e a Prefeitura de São Paulo. Fizeram atividades para falar de ODS, atividades culturais, atividades de educação. E assim, ODS está na grade curricular? Tá. Mas assim, gente, se a gente não for lá e falar, vamos fazer mais, vamos fazer jogo, vamos fazer show, vamos fazer coisa além, vamos. Eles toparam e fizeram uma coisa super legal, e agora esse Esquenta ODS já está entrando no currículo dos céus. E a gente tem o objetivo de expandir, levar para as EMFs, então é um planejamento para o próximo ano. Enfim, gente, ó, tem mural de grafite, tem coisa pra caramba. Eu falei que é o maior do mundo, é o maior do mundo. Estamos desenvolvendo um documentário, um prêmio ODS São Paulo e um programa de agentes comunitários.
tipo agente comunitário de saúde mesmo. Pessoal que vai ficar na periferia, que vai ser formado e que vai fazer uma articulação com a população, principalmente com lideranças locais e projetos sociais, falando o que é ODS e levando esses ODS para os territórios dos céus, que são esses espaços de articulação e formação da população. Aqui nesse slide, aqui tem alguns números, né? Na primeira edição desse ano, a gente teve cerca de 25 mil pessoas em todos os espaços da virada, que aconteceu na Bienal do Ibirapuera, mas teve o hackathon que foi no Hub Green Sampa, e também esses espaços nos céus, que tiveram essas atividades mais espalhadas. E a gente também, o nosso congresso internacional, ele bombou online, devido à parceria com o Portal Terra também, que apoiou muito, a gente foi excelente. A gente teve também uma ação de imprensa muito forte, de mídia espontânea, principalmente pelas delegações internacionais e prefeitos e outros políticos também de outras cidades que vieram para cá. Então, 500 mil de pessoas que foram alcançadas espontaneamente pela mídia. E a gente teve uma parceria bem bacana, tanto com a SP Trans, pelo Jornal do Ônibus e outras ações de trânsito, e também com os relógios de trânsito. Você sabe que trânsito de São Paulo é assim, né, potente. Então, assim, 10 milhões de pessoas impactadas vendo o ODS ali 10 dias no trânsito. Então, isso foi um sucesso. Fora, eu falei, né, foram 18 murais de grafite e R$20 mil em prêmios para o Hackathon ODS, que para a próxima edição a gente pretende expandir muito mais. Aqui tem alguns dos nossos principais palestrantes do Congresso, né? Então, vocês verem grandes nomes nacionais e internacionais, ex-presidentes, Nobel da Paz, secretário-geral da ONU, filósofos, né, e lideranças brasileiras. Aqui são os nossos principais parceiros. Então, a gente tem o apoio da ONU Brasil e, basicamente, todas as agências da ONU e outras grandes redes de cidades multilaterais. Agora, falar um pouco sobre a próxima virada, e aí eu já encerro aqui também. Ela vai acontecer de 13 a 18 de junho do próximo ano, se nada acontecer até lá, não mudar, né? Futuro a Deus pertence. E também a Câmara, que tem que votar algumas coisas, né? A Prefeitura, mas a previsão é essa, né, gente? E a ideia é que durante a semana a gente tem as atividades acontecendo em todos os, agora, 58 céus. De sexta a domingo, a gente tem a exposição, né, Expo ODS, e o congresso acontecendo, dessa vez, vai ser no centro de São Paulo, também querendo, ancorando a discussão no papel dos centros, na revitalização do centro e no papel do urbanismo para alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, vai acontecer no Teatro Municipal e da Praça das Artes. Aqui nos céus, eu vou pular um pouco aqui, que eu já falei. Aqui tem alguns dos nomes que a gente está dialogando para tentar trazer. Não vão ser todos, mas a gente vai falando, né, gente? Então, a gente vê quem é que vem. Aqui tem alguns outros nomes. Aqui tem alguns dos temas previstos que a gente deve abordar no Congresso, na próxima virada. Com destaque aqui para vocês, como eu falei, né, anteriormente, a questão da migração climática, que pouco se fala. A gente foca muito mais assim, não sem razão, né, em mitigação das mudanças climáticas, mas fato é que elas vão acontecer e vão impactar mais quem tem menos. E a gente tem que falar desde já como que a gente se adapta a essas mudanças. E desde 2015, né, já no governo Obama, quando os ODS foram criados, sancionados, se falava já em migração para o norte. Então, na C40, inclusive na cúpula que teve agora, que foi na Argentina, em Buenos Aires, foi um dos principais temas da migração climática. Então, destacando aqui, reforçando, né? E tem 2 ODS adicionais que a gente vai trazer esse ano, que a gente trouxe ano passado e vai trazer de novo, na verdade, né, que é o ODS 18, que fala sobre equidade racial, combate ao racismo estrutural, e o ODS 19 sobre acessibilidade e não discriminação das pessoas com deficiência, entre outros temas da gente. A Expo ODS, que vai acontecer no vão da Praça das Artes e em outros espaços da Praça das Artes. E essa ação, que é uma ação nova, que é o ODS por São Paulo. Então, a gente vai espalhar o ODS por onde der. Então, quem quiser ser parceiro nosso para expor o ODS ali no seu quinhão, pode chamar a gente. Então, a ideia é que a gente coloque o ODS em parques, praças, pontos turísticos, escolas, aeroportos. A gente já está começando a articular essas parcerias.
E vão ser desde materiais educativos, assim, banners, até materiais mais artísticos, mais interativos. E a gente também vai ter edital para patrocínio, para fazer em parceria com empresas que tenham interesse em fazer ativação de marca mediante que elas estejam promovendo o que são os ODS de uma maneira educativa e lúdica para a população. E, gente, falei demais, né? Mas é isso. Não pode falar é isso, né? Eu lembro que eu fiz uma vez uma apresentação com a Naira e ela não gostava, que eu terminava falando é isso, ela brigava comigo. Mas é isso. Então, eu queria agradecer a todos. E agora, como é um talk show, né, Michal? Esse formato talk show, uma coisa meio inovadora também. Vamos ver o que vem agora. Obrigada. Não, Malu, obrigado pela apresentação. Acho que formato talk show é boa. Mas queria aqui duas coisas que me chamaram a atenção durante sua fala, e eu acho que tem a ver com o painel, não só aqui, mas com o evento como um todo. E o objetivo de um evento como esse, que é gerar informação e principalmente gerar conexões. Acho que você teve uma fala ali, um momento que você falou da importância da adoção dos ODS para colocar São Paulo como num lugar em que o investimento possa ser executado de forma consciente. Né, que a gente não seja colocado à margem de outras cidades ou de outros países que já levam ou já incorporam nas suas práticas a questão do ODS, a questão ESG e como é que isso se insere no mercado. A gente está aqui não só discutindo tendências, mas aqui a gente está discutindo negócios. E aí vai a primeira pergunta, na visão de vocês, o quanto isso de fato, ou na percepção de vocês depois da virada e com a virada, o quanto isso de fato ajudou para mudar a imagem ou para trazer a imagem de fato daquilo que a gente já pratica e já produz, para conscientizar esse público que não tem conhecimento e ajudar a alavancar os negócios na cidade. Eu acho que são, talvez na sua pergunta, pelo menos o que eu entendi, tá, Michal? A gente está falando de públicos diferentes, né? Tanto, de um lado, um público que nunca ouviu falar em ODS na vida, em que você realmente tem que entrar, né, e dialogar de uma forma, quando você trouxe também a questão de um mundo de negócios, né, que já é um público que sabe do que a gente está falando e que tem outras particularidades. Então, vamos lá. Para um público que nunca ouviu falar disso na vida, né, o que a gente notou? A gente notou que existe, sim, como eu posso dizer, uma aceitação da agenda, né? Como que a gente trabalhou isso nos céus, nas periferias, na comunicação digital? Era muito assim, você é ODS, mas você não sabe. Porque quando a gente assim, a maioria das pessoas, estou dizendo, é óbvio que tem exceção, né, gente? Mas assim, você é a favor de acabar com a pobreza? Você gostaria de sair na rua e não ver mais pobreza? Porque é ODS, é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E as pessoas, óbvio que sim. Então, eu tenho um ODS para você. Você é ODS, tem uma agenda para você. Você não está sozinho nesse seu desejo, nessa sua vontade política. E você faz parte tem uma agenda global agindo para isso. As pessoas, qual que é a grande questão? As pessoas acham que isso é impossível. E assim, a gente está dando risada, porque até a gente acha que não, isso é impossível. Mas não é. A gente está falando de um mundo que tem um prazo para cumprir isso. Óbvio que tem uma série de desafios. Mas o que a gente quer passar para a população? Que tem uma agenda global, que assim, você também faz parte dessa agenda aposto, não é uma coisa que está à parte de você. Você é integrante disso. Você não é pária, sabe? Você é protagonista. Você pode ser um agente dessa mudança. Então, com a população, a gente que é a primeira vez que viu esse tema, então a gente foi nessa linha e a gente sentiu que teve uma aceitação muito grande, né? Para nossa boa surpresa. Agora, o desafio, né, como eu falei, a gente ainda tem outros programas que a gente quer chegar e trabalhar mais, como os agentes comunitários. Foi algo que a gente legal, a gente chegou na ponta, falamos, só que assim, né, chuva de informações, aqui outro dia a pessoa pode esquecer.
a ideia de ter esse programa de agentes e de ter as ações recorrentes, né, nos céus, e também a gente incluir a virada também, a gente ir abrangendo as parcerias e também incluindo as outras escolas, é para que isso seja sempre constante e a gente vá ampliando, né? Então, essa foi a primeira e teve uma aceitação muito boa e a gente pretende continuar expandindo para que isso, de fato, se crie raízes, sabe? A gente ainda não conseguiu medir o quanto criou raiz ou não. A gente pretende fazer essa averiguação, essa pesquisa, para o próximo ano também. Está no nosso planejamento, né? Porém, a experiência foi boa. Agora, para um ponto mais focado em negócios, a gente vai para uma linha, né? Essa parte mais de vocês, né? A nossa linha é um pouco mais falar sobre como a cidade de São Paulo ela é uma capital ODS internacionalmente. E isso acaba apoiando, né, que as pessoas olhem e tenham esse interesse também para a parte de negócios. Então, o que a gente notou foi que tinha uma imagem muito negativa, que eu até falei na apresentação. Quando a gente chegou né, no começo dessa gestão, no começo de 2021, né, que eu comecei junto com a Marta, né, começamos juntas, quando a gente participava das reuniões, quando começamos a ir para congressos internacionais, a gente falava tudo o que a gente estava fazendo, as pessoas desacreditavam, elas não sabiam. Então, a gente via que tinha um desconhecimento muito grande. Quando via tudo que estava sendo feito, era tipo assim, uau, sério? Não, então, peraí, vamos conversar melhor. Então, era essa percepção, sabe? Hoje, um vereador veio falar comigo e falou, nossa, eu tive uma reunião na prefeitura, vocês estão fazendo coisas muito legais. Eu descobri que a subprefeitura colocou uma espécie de câmera embaixo dos Ubers, né, dos carros de quem trabalha como Uber, e assim eles monitoram as ruas que tem buraco. Sensacional! E aí você pode reclamar, vocês têm que comunicar isso. De fato, né? Então, trouxe esse exemplo meio... o vereador falando que a prefeitura tem que comunicar melhor as ações legais. Mas é mais ou menos essa lógica, meio simples, né, de que a gente percebeu isso também. Então, o fato da gente levar isso, e a virada ODS é isso, a gente faz um grande evento em São Paulo e chama todo mundo. E o fato de chamar todo mundo e fazer essa articulação bilateral com cidades do mundo inteiro e redes de cidades multilaterais também é o caminho para mostrar, olha, tudo que a gente está fazendo. Não, acho que comunicar é algo presente na vida pública, né? A gente tem que comunicar tudo muito melhor. Queria que você contasse aqui para o pessoal também um pouco, quem não teve a oportunidade de ir na virada desse ano, eu acho que tinha algumas ações que envolviam tecnologia, inclusive tecnologias imersivas, né? Acho que tem aquela ação de você se perceber no fundo do oceano ali e ver a quantidade de lixo e de material que é depositada, e para conscientizar quem estava ali, eu achei muito bacana, porque você se coloca numa situação que dificilmente a população, de um modo geral, vai estar. E como é que isso, na visão de vocês, ajudou, essa inclusão de tecnologias, não para resolver os problemas, mas sim para ajudar no processo de conscientização e divulgação dos problemas. Eu lembrei da história do lixo, porque a gente tem aqui um stand que está mostrando, fazendo uma demonstração de um ambiente simulado que ajuda também no desenvolvimento de produtos e de negócios. Então, assim, não é só para isso, ele ajuda várias outras coisas. Queria que você contasse um pouquinho essa experiência. Sensacional. Então, a gente fez a parceria com a Green Nation, né, que é um festival que já aconteceu em várias outras cidades, acontece acho que desde 2008, se eu não me engano, é um pouco antigo. E eles têm essa experiência que ela tem algumas áreas que são hipertecnológicas. Então, como é essa que você entra de fato, submarino. Os organizadores da Green Nation, eles fazem cinema também. Então, as instalações, parece que você está entrando elas são muito reais. Eles montam aqueles estúdios e tal. Então, é uma coisa meio maluca. Eles são geógrafos. E aí, eles também fazem cinema. É uma coisa única a Green Nation. Então, quando a gente achou, vamos fazer a parceria. Então, e eles fazem com óculos de realidade, né, virtual, e aí, de fato, você tem aquela experiência. Tem várias experiências, né? Tem a do submarino, que fala sobre vida na água.
Tem outras também que mostram as geleiras derretendo. Tem uma também do Asa Delta, que você voa e você vê os ODS na prática, e é de fato um Asa Delta. Então, assim, é surreal, né, essa montagem. E ela é legal para adulto, né, o adulto já acha legal, mas imagina as crianças e os adolescentes. É muito legal. Imagina a criança, vai falar como com a criança de desenvolvimento sustentável. E é uma maneira muito bacana, a criança sai de lá comprando tanto aquela ideia, ela fica assim desesperada, meu Deus, a gente precisa salvar o planeta. E sai daquilo, ela não vai esquecer daquilo nunca mais, assim, porque mexe com a emoção, é uma lógica, assim, é uma psicologia de ensino, assim, surreal. Então, é muito bacana. A gente pretende continuar com a parceria com eles para o próximo ano. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque, se Deus quiser, e a prefeitura, o planejamento, o orçamento aprovarem, aí dá certo, né? Depende disso. E eu acho que vale falar também do hackathon, né? Eu acho que, assim, o hackathon, gente, nossa, foi um Deus nos acuda. A gente nunca tinha feito um hackathon. Né, agora falando do drama da gestão pública. Então, assim, batemos a cabeça para conseguir fazer. Mas, assim, foi um sucesso. A gente organizou para 100 competidores, depois eles se dividiram em grupos. Quem fez os desafios foi o PNUMA, que é o Escritório para Meio Ambiente, né, da ONU, e também a Unicef, que também é agência da ONU, mas que foca mais nos direitos das crianças e adolescentes. Então, foi nessa linha. E, assim, as equipes se dedicaram tanto, foi assim muito legal, fizeram projetos muito legais. E a gente também teve a parceria da Campus Party, né, que ajudou a gente também a todo o processo de mentorar, de ajudar a gente a organizar o hackathon, de divulgar o hackathon. Então foi sensacional, foi assim, nossa, deu muito certo, a gente gostou tanto que a gente quer fazer um big hackathon para o próximo, assim, eu não sei como ainda. Mentira, tem algumas ideias. A gente tem conversado com algumas empresas de tecnologia e a gente quer expandir, porque foi uma oportunidade muito legal também para os jovens que participaram. Tinha pessoas mais velhas, tinha gente, assim, tinha pai de família com a família lá, assim, de 50 anos, 60 anos. Até a vovó foi. Mas tinha muito jovem, né? E muito jovem de periferia, sabe? Que vai para esses hackathons e que agarra a oportunidade e que ganha e que chora e que, sensacional. Então, a gente quer fazer um big hackathon. A gente está idealizando ainda como fazer, mas provavelmente a gente está conversando já com algumas empresas, trazer essas empresas de tecnologia para apoiarem, justamente porque a gente sentiu que tinham ideias muito bacanas, mas que poderiam ter um desafio justamente na parte do desenvolvimento tecnológico, né? E a ideia dessas empresas é que a gente consiga, de fato, desenvolver os protótipos, né, daqueles hackathons e ter valor público para a cidade, porque não sai do papel mesmo, a gente quer que não saia do papel, a gente sabe que é difícil, né? E se a gente conseguir ter esse apoio dessas empresas, junto com o do poder público, a gente vai ver aquilo saindo com mais facilidade. Bom, o povo já está falando que falta 3 minutos, mas como acho que vocês já cansaram de escutar minha voz, e agora já é 2, já baixou mais um. Acabou. Não, mas eu ia perguntar se alguém tinha alguma questão, alguma coisa para colocar, para pararem de escutar a minha voz só. Não, mas então eu vou fazer a última aqui, que eu acho que é para ocupar aqui os 2 minutinhos. Acho que é muito importante para a gente estar num evento de tecnologia. É óbvio que a tecnologia tem muito a contribuir para várias iniciativas, várias inserções, várias discussões aqui. Mas mais do que isso, eu acho que assim, como é que, você falou uma coisa importante, como é que a gente atrai essas empresas, ou como é que a gente faz parcerias. O objetivo aqui, de novo, acho que eu venho falando isso desde a primeira fala lá, às 8h30 da manhã, e vai até às 10 falando a mesma coisa. O nosso objetivo aqui, enquanto co-organizadores desse evento, como organizadores da São Paulo Tech Week, é promover conexões entre o público e o privado. E não é simplesmente pedir, é fazer de fato em conjunto. Então, essa questão dos hackathons para a gente, ou essa questão que você trouxe para a gente é muito cara. Porque, de fato, a gente acredita nisso. A gente acredita que a parceria entre o público e o privado é a solução para resolver vários problemas. Nem só o poder público vai conseguir resolver, ou conhece a solução, muito pelo contrário, às vezes a gente acha que conhece, mas não conhece. E nem só o setor privado vai conseguir resolver, porque muitas delas dependem necessariamente de uma ação do poder público.
Então, eu queria que você, assim, eu sei que você não quer abrir um pouco mais, mas se você pudesse contar pelo menos uma das ideias para a gente provocar aqui o pessoal, do que é que vocês esperam em termos dessas parcerias. É uma aceleração? É uma mentoria? É uma tecnologia específica? Como é que você acha que a gente pode, aqui nesse evento, quem sabe, ajudar na indução de trazer esses parceiros e criar essas conexões necessárias? Legal. Você falou de parcerias, né? Então não poderia deixar de falar que é o ODS 17. Não à toa ele é o último e ele amarra, porque sem parcerias a gente, né, não faz nada, né? É a democracia, gente. Então, né? Eu falo, para salvar o planeta, a gente precisa salvar a democracia e, né? É sobre isso. Então, o que a gente espera quando a gente fala de parceria, quando eu falei do hackathon, né? Então, a gente tem conversado em vários sentidos. No sentido de mentoria, então, porque eles têm muito conhecimento técnico, então eles poderiam ajudar esses jovens, dando cursos, abrindo oportunidades também dentro da empresa para esses jovens. Então, além disso, patrocinar o hackathon também, porque o hackathon tem um prêmio, né? E esse prêmio é um prêmio também para que eles consigam aportar e desenvolver o protótipo. Então, isso também é uma ideia. Além disso, para fazer um hackathon, a gente também precisa de uma infraestrutura. E é sempre um desafio para o poder público, como vocês sabem bem. Então, se a gente conseguisse também fazer um hackathon com uma infraestrutura bacana de tecnologia, a gente sabe também que a gente teria resultados melhores de projetos mais legais. Né? E outra coisa também que seria legal é eles também disponibilizarem ferramentas, dados, sabe? Porque assim, a molecada precisa de insumos também para trabalhar. Então, se a gente tem empresas com materiais de ponta, com dados, com coisas bacanas para trabalhar, além daquilo que a gente consegue dar como poder público, então a gente está vendo assim. E aí vem o Big Hackathon, né? Que mais que essa molecada vai querer? Tem aí o governo falando, vamos fazer, a cidade é nossa. Você tem o apoio internacional da ONU que sancionou o ODS. Você vê as empresas de tecnologia dando tudo de ponta para fazer o negócio acontecer. Porque isso está faltando, entendeu? A gente tem né, no governo, a gente tem a Campus Party, né, que é a mãe aí você pensa em hackathon e tal, você pensa em Campus Party, aí, né, uma grande marca. Você tem a The Sample, o Hub, que é um espaço super legal que a gente fez em parceria. Você tem a ONU, todas as agências ali quebrando a cabeça. Esse ano a gente tem as universidades também em peso. Já são quase 20 que estão entrando como parceria agora para o hackathon. Está faltando o quê? Está faltando as empresas de tecnologia. Né? Vamos entrar, galera. Vamos fazer um big hackathon mesmo. Vamos sair dali com a próxima grande solução do mundo, né? É esse nosso sonho, fazer algo assim que seja referência internacional. Bom, pessoal, com isso a produção já cortou nosso pescoço algumas vezes, mas a gente chegou no fim. A gente está aqui agradecendo demais a participação de vocês. Acho que os últimos 2 painéis a gente separou muito para comunicar e mostrar o que a gente vem fazendo no âmbito público. E sintam-se à vontade para nos provocar, para a gente fazer ainda mais. Obrigado aí pela atenção. Vamos subir, que ainda tem mais lá em cima. Obrigada, gente.